Você está assistindo gravado, né? Fica comigo que essa mensagem vai falar direitinho no seu coração. Muito bom dia. Bom dia. Deixa eu colocar meu tema aqui. Superando os estragos do divórcio. Superando os estragos do divórcio. É a nossa live de número 4, eu acho. Bom dia, bom dia. Rosângela, bom dia. César, bom dia. Patrícia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Bom dia. Deixa eu mandar essa live aqui para algumas pessoas. Bom dia, como que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu abaixar aqui um pouco. Tá muito alto isso, né? Hoje a gente começa... A imagem tá boa e o som tá bom? Fala pra mim nos comentários. Fala pra mim se tá tudo certo. Se a imagem tá boa, se o som tá bom. Bom... essa segunda temporada do Projeto Eu Bem Me Quero. Bom dia aí, seja bem-vindo. Marcelo, bom dia. Maria, bom dia. Todos sejam bem-vindos, gente. Bom dia para todos. 6 horas da manhã é para forte, é para guerreiro, 6 horas da manhã. Bom, tá assim, a imagem tá boa, o som tá bom, beleza. Bom, essa é a segunda temporada do Projeto Eu Bem Me Quero. O Projeto Eu Bem Me Quero tem um intuito, né, de trazer para vocês formas bem bacanas para você poder se recuperar dos estragos do divórcio, mas muito mais do que apenas se recuperar dos estragos do divórcio, eu gosto de trazer uma visão para você poder se prevenir, né? Porque não adianta só você ter caído no buraco e ter saído dele, é você ficar esperto pelos caminhos que você vai andar. Então, a gente não pode negar que tudo que aconteceu com a gente traz pra gente alguns traumas, mas traz pra gente também experiências. Isso aí a gente não pode negar, que a nossa experiência dentro dessa situação traz pra gente experiência. E quando eu falo divórcio, eu falo separação no geral, tá? Porque algumas pessoas foram apenas juntadas, mas não foram casadas. Então, é separação no geral. Eu trago sempre duas visões, uma visão de mundo e uma visão com um olhar cristão. Então, eu trago essas duas visões. No primeiro dia, a gente falou sobre o solo do casamento, né? O solo do divórcio, a gente reconheceu e visualizou algumas coisas. Segundo dia também a gente falou muito sobre isso. E ontem foi o último dia que a gente repassou nessa ferida. Foi o último dia que a gente remexeu, né? Em como foi que aconteceu, por quê, como que você se colocou nesse lugar. Porque é muito importante... É muito importante que a gente reconheça que a gente está onde a gente se põe. É muito importante. É muito importante que a gente pare de querer arrumar culpados para as coisas que acontecem na nossa vida. É muito importante. É muito importante que a gente não queira culpar as pessoas pelas nossas escolhas. É muito importante que a gente assuma o nosso lugar e reconheça que a nossa mentalidade, que as nossas mãos colocaram a gente exatamente aonde a gente está. Então, essa manhã eu quero conversar com você sobre isso. Hoje a gente começa com um processo de se achegar a Deus. Com o divórcio, com a separação,
tem muitas pessoas que se afastam de Deus. Muitas pessoas se afastam de Deus. O nosso não é vazio, mas a nossa decepção emocional, ela faz com que a gente se afaste do Senhor. Quando a gente não tá bem em casa, quando acontece algum problema, a gente fica mal em casa, a gente fica mal no trabalho, a gente fica mal com as amizades, a gente fica mal em vários aspectos. E um desses aspectos, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. E um desses aspectos é se afastar de Deus. Lá no canal vizinho, no TikTok, o vídeo que viralizou do divórcio lá, eu tive muitos comentários de pessoas falando que se afastou de Deus depois do divórcio. E por que isso acontece? Por que a gente atribui a Deus a culpa pelas coisas que a gente faz? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar por que isso acontece? Por que a gente acaba atribuindo a Deus e se afastando de Deus? No meu caso, eu aceitei Jesus depois do meu divórcio, né? Não estava alto o som? Ai, que bom, porque eu fico com receio de atrapalhar o... Vou voltar aqui. E por que isso acontece? Porque, no meu caso, eu me converti depois do meu divórcio, né? Mas o que as pessoas falaram comigo foi que elas não foram assistidas pelas suas comunidades de fé. Elas não tiveram acolhimento. Só que eu quero dizer para você essa manhã uma coisa. É verdade, eu também me afastei depois do divórcio. Pois é. Algumas pessoas se afastam porque elas não são assistidas, elas não têm apoio e elas acabam se afastando. Só que essa manhã eu vim aqui dizer para você uma coisa. Não espere que ninguém segure a sua mão. Eu sei que é muito forte isso que eu vou falar para você, mas não espere que ninguém segure a sua mão para você poder levantar. Não espere que ninguém estenda a mão para você levantar. Coloque as suas expectativas em Deus. Entre para o seu quarto, feche a sua porta, dobre os seus joelhos e vá até o Senhor e peça que Ele te ajude. Não fique esperando amigo, amiga, parente pegar na sua mão. Não fica esperando isso. Não coloque expectativas em pessoas, porque você coloca expectativas em pessoas e elas viram as costas para você. Não são todas. Mas para que você não se decepcione, é melhor que você não espere. É melhor ser surpreendido do que ficar esperando algo das pessoas e não acontecer. Eu sei que é duro isso, mas é sobre isso. Tem um salmo aqui que eu quero ler para você essa manhã, que diz o seguinte, Salmo 30. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltastes o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei,
Ao Senhor implorei, que proveito obterás no meu sangue? Quando baixo a cova, louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Convertestes o meu pranto em folguedos. Tirastes o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Quando eu leio esse salmo veio num momento muito difícil. Eu tive acesso a esse salmo quando eu estava num momento bem difícil mesmo, de bastante dor, assim. E eu aprendi, não coloque expectativa em pessoas. Não coloque expectativa em pessoas. Não espere nada de ninguém. Não espere. Não espere que você está no seu momento de dor e as pessoas vão te estender a mão, as pessoas vão te segurar, porque cada um tem os seus próprios problemas, cada um está vivendo a sua própria vida. Ju, mas eu estou no fundo do poço, como que eu vou levantar? Vai para o seu quarto, fecha a sua... Aproveita que está na cama, deve estar na cama, triste. Já sai da cama pro chão assim, ó, de joelho. E ore ao Senhor. Declare a palavra em voz alta. Declare a palavra em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E por que isso acontece? A nossa alma, a central das nossas emoções é a nossa alma. E a nossa alma, que é a central das nossas emoções, ela é alimentada pelo nosso ouvido. A boca da nossa alma é o nosso ouvido. Por quê? Muito ou tudo do que você ouve produz em você algo. Se eu chego para vocês aqui, deixa eu ver aqui quem é que tá aqui comigo. Se eu chego para vocês aqui e falo assim: Nicinha, como você é maravilhosa, Nicinha, como você é bacana, ou Josi, como você cozinha bem, como você faz alguma coisa bem, ou Fatinha, como você é gente boa, como você tem uma conversa boa, ou Aline, como você é legal, como você é alto astral, ou Ivo, como você é um cara bacana, como você é um cara responsável. Dependendo do grau de relacionamento que a gente tem, dependendo do nosso grau de relacionamento, isso vai gerar em você algo muito gostoso, algo muito bom. Mas dependendo do que é falado para você, tem o poder de amargurar a sua alma, dependendo da palavra que é direcionada para você. Então, a nossa alma, a boca da nossa alma é o nosso ouvido. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve a palavra de Deus, gera alimento na sua alma, produz ajuste na sua alma. Então, você precisa ter muito cuidado com as coisas que você ouve. Você precisa ter muito cuidado. Ontem eu fiz um Reels falando sobre a serpente Eva e Adão, como nasceu a humanidade querendo buscar culpado para suas escolhas e para os seus problemas. Porque a serpente foi no ouvido de Eva, né? É isso, é aquilo que no assunto não cabe, mas ela foi uma influência, e dali ela influenciou Adão, e quando Deus pergunta, a leitura que a gente tem na Bíblia é essa. Deixa eu ver se eu acho com rapidez aqui para poder mostrar para vocês. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher,
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: mas quem te fez saber que está nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Disse o Senhor a Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, um foi botando a culpa no outro, né? Um foi botando a culpa no outro. Mas tudo começou por uma influência, por emprestar os ouvidos, né? Então, você precisa ter muito cuidado para quem você vai emprestar os seus ouvidos. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Peraí. Deixa eu arrumar essa luz aqui. Ela tá no meu rosto. Pronto. Agora sim. Agora acho que vai ficar melhor agora. Deixa eu ver. Ficou bom. Então não fica esperando. Não fica esperando que alguém vai vir, vai se compadecer de você, vai segurar sua mão. Não fica esperando. Vai você para Deus. Vai você para Deus. E sabe por que eu falo isso? Com muita propriedade, não fica esperando. Eu morava numa casa, numa cidade de praia, né? Era a casa que a minha mãe morava. Eu fui morar nessa casa quando minha mãe faleceu. E a minha irmã morava na frente. E nesse processo que eu estava passando de separação e reconstrução de mim mesma, eles estavam na casa da frente e não ia no meu portão falar assim: Juliana, você tá viva? Você comeu? Tá tudo bem com você? E eu me perguntava: será que essas pessoas, elas não estão vendo que eu tô morrendo? Será que ninguém tá vendo que eu tô morrendo? Será que ninguém tá vendo que eu tô definhando, que eu tô acabando? Não, ninguém estava vendo. Porque cada um está cuidando da sua própria vida. Então, não fique esperando que ninguém segure a sua mão. Coloque as suas expectativas em Deus, porque cada um está ocupado cuidando da sua própria vida. Eu sei que é dolorido isso, mas é melhor a gente ser surpreendido do que a gente ficar criando expectativas e nada acontecer e a gente se frustrar. Então, nesse processo, o que você vai fazer é o que eu fiz. Eu comi Bíblia. Eu comi a pregação. Eu escolhi algumas pessoas bem relevantes para escutar a pregação delas no YouTube e eu comecei a me levantar. Porque é um processo. Quando Jesus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará, porque na hora que você começa a ler a Bíblia, ela é manual de fé e prática. A Bíblia, ela é um manual de vida. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ter uma outra visão sobre as coisas. Ju, não consigo ler, tenho dificuldade de ler. Coloca um fone com o Cid Moreira, que é melhor do que novela, e vai escutar. Você começa a se libertar. Você começa a se libertar. E a sua régua começa a mudar. Porque só Deus pode transformar o seu DNA. Só Deus tem a capacidade de transformar suas frustrações. Só Deus tem a capacidade de curar suas feridas. Se você pegar um neurocientista, tem uma doutora, acho que é a doutora Érica de que é o nome dela? Eu não sei o nome dela todo, mas ela é neurocientista. E eu tava vendo uma aula dela, ela tava falando que na nossa fita de DNA existe uma composição na nossa fita de DNA que é uma composição divina. Quando a gente aceita, quando a gente confessa Jesus, que a gente nasce de novo, somos chamados filhos de Deus por adoção.
Você precisa firmar sua identidade. No meu canal do YouTube tem uma série inteira sobre identidade. Você precisa firmar sua identidade. Porque eu sei que nessas horas, eu sei que na hora da dor, fica muito difícil a gente conseguir lembrar até quem a gente é. Só que você não pode se deixar levar. Você não pode esquecer que antes de ser marido e esposa, você é filho e filha de Deus. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer. Esse momento agora, esse momento de reconstrução, é muito importante que você entenda quem você é. E eu não sei se você saiu de um divórcio, eu não sei se essas feridas foram causadas pelo mundo, eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas é muito importante que você se aproprie dessa identidade, que você se aproprie de Bíblia, de oração e comece a se cuidar. Não espere que ninguém estenda a mão para você, porque isso não vai acontecer. Se acontecer, ótimo. Se não acontecer, tá tudo bem. Não espere. Seja você o agente da sua reconstrução. Vai você para Deus. Ore ao Senhor. Teve um dia que eu estava tão caída que eu só conseguia falar, né? O corpo não tinha força. O corpo não tinha força. Então, o que eu fazia? Eu declarava a palavra para que a central das minhas emoções ouvisse. Hoje você nunca mais vai esquecer do que eu estou falando para você. A boca da sua central das emoções é o seu ouvido. A boca que alimenta o seu corpo físico é essa. Mas a boca que alimenta a sua alma é essa aqui. Essa aqui. Começa a lembrar de coisas que foram faladas que te deixou muito feliz, com muito prazer, com muito tesão, e coisas que foram faladas pra você que te deixou muito triste, muito infeliz, com muita raiva, com muito ódio. Isso aqui é a boca da central das suas emoções. Você precisa proteger isso aqui. Proteja. Não empreste o seu ouvido para poder ficar ouvindo qualquer coisa, ficar ouvindo besteira. Amém? Não empreste. Porque isso aqui tem um poder de destruição muito grande. Ou de ativação ou de destruição. Toda vez que você está aqui comigo, todas as manhãs, ouvindo o que eu tenho para falar para você, eu estou ativando a sua alma em dizer para você, levanta, em dizer para você, você é responsável pela sua vida. Você está onde você se põe. Todos os dias. Eu estou aqui de manhã falando para você, levanta, não fique esperando que ninguém te dê nada na mão, te dê nada na boca, levante você da cama, levanta você. Você que vai levantar. É você que tem que levantar. Não fique esperando que ninguém faça nada. É doído demais. Eu sei que é. Mas eu preciso ser a pessoa que fala isso pra você. Eu queria muito que alguém tivesse falado isso pra mim. Eu queria muito que alguém tivesse me sacudido e falado pra mim isso. Não espere nada de ninguém. Porque cada um está cuidando da sua própria vida. Cada um está defendendo a sua própria vida. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Por isso que o casamento tem que ser Deus o guia. É isso. É isso. Eu sei que no meio cristão acontece muitas coisas também. Mas a probabilidade é muito menor. Quando você coloca Deus na frente de todas as coisas. Tem um abençoado de uma moça aqui. Saiu.
Quando você coloca Deus na frente das coisas, Ele paga a conta. Vou falar para vocês um testemunho que aconteceu comigo. Quando o Senhor falou comigo, sai da sua terra, do meio da sua parentela, para a terra tal. Logo que eu vim para essa cidade, eu cheguei aqui e eu não me preparei para mudar. Por quê? Eu também trabalho com marketing, né? Esse projeto é um projeto de Deus, não é um projeto meu. Esse projeto é um projeto do Senhor, porque o meu trabalho é com marketing digital. Eu sou mentora de mulheres de marketing digital. Eu trabalho com marketing, com empresas, com rede social, com criação de site. Eu sou essa pessoa. Acredite ou não, eu sou essa pessoa. Esse projeto é um projeto do Senhor. Então, quando eu me converti, eu tinha muitas empresas do mercado noturno, empresas 18+. Só que como cristã, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: você não pode continuar com essas empresas, você não pode continuar patrocinando, né? Você não pode continuar divulgando essas empresas. Beleza, o que eu fiz? Eu me desfiz dos contratos que eu tinha dessas empresas. Fiquei só com duas médicas, trabalhando só com 2 médicas, com a rede social só de 2 médicas. E eu não me preparei. E trabalhando com a minha irmã, que a minha irmã tinha uma pizzaria, eu ajudava a minha irmã. Só que eu não me preparei para a palavra que o Senhor tinha me dado. O Senhor me deu a palavra de mudança em outubro de 2021. Era março de 2022, eu ainda não tinha feito nada. A mosquinha danada. Eu ainda não tinha feito absolutamente nada em relação a isso. Beleza. Comecei a orar para mudar, orar. Veio uma expulsão da onde eu estava, da parte de Deus. Eu fui arrancada da onde eu estava, né? E me mudei. Vim para a cidade que o Senhor queria. Chegando aqui, eu parei assim, nesse apartamento mesmo, sentei no chão, porque não tinha nada ainda. Sentei no chão com a garrafa de água assim. Falei: Senhor, como que vai ser agora, Deus? E agora? O que eu vou fazer agora? Aqui no meu perfil do Instagram, lá bem lá no começo, tem uma postagem sobre isso. Eu recebi um Pix de R$500. E tem o print da mensagem. A pessoa falando assim: a pessoa tinha me visto uma vez na vida. Eu fui palestrar no evento dela. Ela me viu só aquela vez. E ela me mandou uma mensagem assim: o Senhor mandou eu te entregar. Se você precisar de qualquer coisa, estou aqui. E ninguém sabia do que eu estava vivendo. E eu olhei e falei, é Deus. Aí começou várias pessoas fazer isso. Várias pessoas. Toma aqui, Deus mandou. Só que aquilo, eu não consegui ver cuidado de Deus. Eu me senti diminuída. Porque eu sempre fui uma mulher que cuidou, foi dona do próprio nariz. Então, quando isso tudo começou a acontecer, ao invés de despertar em mim, sou amada e cuidada por Deus, começou a despertar em mim, esse povo tá achando que eu sou o quê? Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu falei: eu mesma vou me virar. Não precisa se preocupar comigo, Deus, que eu mesmo me viro, eu mesmo pago minhas contas, eu mesmo dou meu jeito. E eu comecei a querer me virar sozinha, sem Deus. Eu mesmo comecei a criar grupos de mentoria, eu mesmo comecei a fazer tudo sozinha. Gente, começou a pesar tanto. Era tão sofrido, era tão doído.
As coisas não andavam, não ia, não acontecia. Teve um dia que eu estava na igreja, na escola bíblica de manhã, e o pastor falou uma passagem desses heróis, desses príncipes da fé, né? Spurgeon, esse pessoal todo aí. Ele contou um testemunho que tinha um pregador que ele estava no orfanato e o leite e o pão das crianças do orfanato acabou. E a menina da cozinha chegou para ele e falou: Senhor, o pão e o leite das crianças acabou. E não tem o que dar para elas comerem agora de manhã. Aí ele foi no quarto, ajoelhou, orou, falou: Senhor, essas crianças são sua responsabilidade. Ele orou e tal. Algum tempo depois chegou o pão e o leite, né? A provisão chegou. Na hora que aquele pastor falou aquilo na aula, eu parei assim. Eu falei: cara, quem me tirou da minha cidade foi Deus. Quem me chamou foi Ele. Quando acabou a EBD, quando acabou a escola bíblica, eu ajoelhei, fui orar e falei: Senhor, eu sou a sua responsabilidade. O Senhor me tirou da minha cidade, o Senhor me tirou do meio da minha família. E Ele falou comigo assim: Juliana, eu nunca me isentei da minha responsabilidade. Quem saiu da minha cobertura foi você. Aquilo ali virou uma chave muito grande na minha cabeça. Entenda uma coisa. Deus pode mandar pessoas para cuidar de você. Mas dependendo do processo que você tiver, vai ser você e Ele. Porque o meu ano de 2022 foi todo sozinha. Foi todo... Ninguém me convidava para nada. Para não falar que eu não fui convidada, eu devo ter recebido no ano inteiro de 365 dias, vamos botar 10 convites. Para uma festa, para um almoço, para um café, para uma pizza. Em um ano de 365 dias, só que eu estava num tratamento, eu e ele. E esse tratamento ele pode acontecer se você se permitir buscar, orar, jejuar, mas você também pode passar despercebida por esse tratamento se você não entender que ele está te tratando e ficar esperando pessoas te salvarem. Amém? Então essa manhã, leia o Salmo 30 e entenda que a sua expectativa, ela precisa estar em Deus, não em pessoas, em Deus. A sua expectativa, ela precisa estar em Deus. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar a nossa live de hoje, para não atrapalhar o começo do seu dia. Feche seus olhos, se você puder. Aonde você está, se você puder, feche seus olhos. Eu sei que é muita coisa, eu sei que é forte, mas o Senhor me chamou para fazer isso. E eu vou falar uma coisa para você. Você vai conseguir. Você vai conseguir se levantar. E eu consegui me levantar. Foi fácil? Doeu pra caramba. Mas eu consegui. Então, preste atenção. Quem pode nos livrar da mão de Deus? Quem pode nos livrar quando o Senhor escolhe nos tratar?
diretamente. Quem pode nos livrar da mão do Senhor? Ninguém. Ninguém. Quando Deus resolve agir, ninguém pode impedir. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então, se está no estreito, é porque Ele quer tratar de forma particular. Se está no estreito, é porque Ele quer tratar de forma pessoal. Ele não quer usar ninguém para tratar. Ele quer fazer o tratamento. Amém? Nossa, a mosca tá danada aqui, querida. Tá perdida? Meu Deus. Se analisar o que você diz com relação à serpente, a serpente é qualquer voz de fora, voz que você sabe que tá errada, é sobre isso. Qualquer voz que venha questionar aquilo que Deus já falou acerca de nós. Amém. Vamos orar para poder não atrapalhar o começo do seu dia. Ela tá presa dentro do quarto, tadinha. O dó. Pai, a Ti eu rendo graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Graças Te dou, Senhor. Eu exalto o Seu nome. Eu louvo o Teu nome. Eu reconheço a Sua soberania, o Seu senhorio. Eu reconheço que só o Senhor é Deus e não há outro, nem antes do Senhor e nem depois. Não há outro como o Senhor. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa imaturidade emocional, a nossa imaturidade espiritual. Perdoa as nossas vidas. Perdoa as nossas atitudes, perdoa o nosso egocentrismo. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente está tão afundado das nossas dores que a gente nem percebe a Sua presença. Perdão, Senhor. Que isso acabe essa manhã. Que essa manhã possamos nos voltar para o Senhor. Que essa manhã possamos voltar o nosso caminho para o Senhor. Que essa manhã possamos preservar os nossos ouvidos apenas para a Tua voz e para a Tua palavra. Que essa manhã, que possamos tomar consciência essa manhã de quem somos em Ti. Que essa manhã possamos tomar consciência da nossa identidade de filho e filha de Deus. Que essa manhã, Senhor, possamos estar contigo verdadeiramente. Que possamos fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos para ouvir a Tua voz. Que possamos voltar para o lugar da intimidade e levar as nossas questões direto para o Teu altar. Senhor, que a gente possa entender que a gente não precisa de mediador além de Jesus para chegar até o Senhor. Que possamos entender que o nosso mediador é o Senhor Jesus, não é as pessoas. Que possamos entender, que possamos acessar o Senhor dentro do nosso quarto com a porta fechada. Produza em nós um espírito ativo de adorador. Produza em nós, Senhor, um espírito reto. Produza em nós, Senhor, o lugar da intimidade. Produza em nós esse coração, o Espírito Santo que possa nos guiar, o Espírito Santo que possa estar conosco, que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar da forma como o Senhor quer que seja feito as coisas, porque estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor.
Nos perdoa, Pai. Se saímos da direção por qualquer motivo, que o Senhor possa essa manhã ajustar nossa rota novamente. Que possamos entender que a nossa expectativa tem que ser no Senhor. Eu entrego a vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. E eu peço, Senhor, derrama o teu bálsamo sobre essas feridas. Derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre essas mentes. Abra essas mentes, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por quem está aqui, por quem vai assistir essa live gravada, por quem passou por aqui. Que essas pessoas possam ser alcançadas pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor. Abraça os nossos corações. Que possamos sentir a tua presença. Que possamos nos sentir abraçados e direcionados pelo Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar o nosso dia. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê um dia incrível. Leia o Salmo 30, pense sobre isso, reveja essa live, compartilhe com mais pessoas. Vejo você amanhã. Tinha algum outro recado também? Ah, tá. A gravação dessa live, ela também tá lá no canal vizinho, lá no YouTube, porque lá você pode assistir em 2x, 1x e meio, pode pausar, pode continuar, pode fazer da forma como você quiser, tá bom? O meu livro, O Inimigo por Trás das Cortinas, que é o PDF, o link tá na minha bio e também tem um destaque aqui no meu perfil sobre o livro. Você que ainda não leu, que ainda não adquiriu, é só você clicar lá no link que você recebe o PDF na hora, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui, seguimos caminhando juntas. Bom dia, até a próxima.